Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai dando glórias ao Todo-Poderoso. Shalamar, Norena, Lamar, Tererecuvare, Cantari, Dayadalabá, Xere. Havia um tempo onde o nosso coração, diz a Bíblia, em que ele fervia na presença do Senhor. Ele chama isso de primeiro amor e às vezes ele vai se perdendo. Mas reacenda a chama agora, vai se aproximando do Todo-Poderoso. Isso, o Senhor quer ouvir tua voz, mulher de Deus. O Senhor quer ouvir tua voz, homem de Deus. Vai se entregando a Ele, vai se derramando diante dEle. Traz, Espírito Santo, vai enchendo o coração de cada um, de cada alma. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai se aproximando de Deus, vai se aproximando do Todo-Poderoso. Xalabatorina lamama macherere canta, canta, cantorida lamama mamatirere xere. Rianorena lamama macherere. Ah, Deus está esperando a comunhão. O Espírito Santo, Ele te desperta a comunhão. Ele te chama porque Ele quer intimidade com você. O Senhor Jesus diz que chegaria o dia em que adoradores adorariam o Espírito em verdade. Deus te chamou aqui para você entrar nessa mesma fase de adorá-lo em Espírito e em verdade, de se derramar inteiramente diante dEle. Ah, nós precisamos de chegar mais perto, de crescer. O salmista dizia: guia-me pelas águas tranquilas, pelo amor do teu nome. Vai pedindo a Ele, Deus vai te saciar, Ele vai te levar a todo tipo de águas tranquilas desta vida. Ele vai fazer você caminhar por pastos verdejantes. Ah, Ele vai suprir, Ele vai trazer tudo aquilo que você necessita. Ah, o Senhor é santo, é tremendo, é majestoso, Pai. Nós nos derramamos diante do Senhor. Aleluia. Deus, um bom dia a todos. Amém? Podemos sentar-se em nome de Jesus. Um bom dia para quem está em casa também. Amém? Meus irmãos, nós já vamos entrar na palavra de Deus, segundo aos Coríntios 5:17. Segundo aos Coríntios 5:17. A igreja de Cristo, ela tem um propósito, que ele é muito importante. Ele é como uma mãe para uma criança. E as coisas espirituais, elas têm um comparativo, dizendo assim, né? Em relação ao mundo físico e o mundo espiritual. E se a gente não compreender isso, talvez a gente acabe se perdendo. Por quê? Pela mesma maneira física, a gente consegue se fortalecer espiritualmente. Está falando do quê, pastor? Você pega, por exemplo, uma criança quando ela nasce. Você pega uma criança, ela nasce, ela tem aquelas fases assim, inocência, depois vem aquela fase da ignorância, não é verdade? E depois vem aquela fase da irritabilidade, não é? Você vê isso aí nos bebezinhos quando nascem, você vai percebendo isso. Quando nós falamos de mundo espiritual, não é diferente. Quando você é regenerado em Cristo, você vai sair de um tipo de vida e você vai passar a viver uma nova vida com Deus. E quando eu falo de viver uma nova vida com Deus, eu preciso entender que tudo aquilo que eu vivia antes, claro, ele vai servir como se fosse um esterco. Que se eu souber usar aquilo que eu vivi, aquilo pode enriquecer o que eu posso viver hoje com Deus. Mas se eu não souber usar, ele pode virar também um escape de perdição, para que eu retorne novamente ao lamaçal desse mundo. Amém?
Mas a gente pode aprender a usar isso. E o mundo espiritual é da mesma forma. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos aquela fase da inocência. Inocência, tudo é bom, tudo é perfeito. Conheci Jesus, agora tudo vai dar certo na minha vida. Eu quero levar todo mundo para Cristo, todo mundo vai ser salvo. E eu quero falar para o parente, para o familiar, para um amigo, não é assim? Para o conhecido, ele também precisa conhecer esse Deus. Inocência. Mas daí vem aquela outra parte da ignorância. A da ignorância eu começo a criar problemas. Porque eu não entendo algumas coisas. E quando eu não entendo algumas coisas, eu começo a falhar. Essa fase também chega para as pessoas no mundo natural. É verdade ou não é? Tem uma fase que ela começa a te dar trabalho. Vou pegar até exemplo aí. Você deixa um produto de limpeza, tem criança que bebe. Agora, hoje em dia, é pior ainda. Você vai comprar o desinfetante, já vem naquele vidro de Coca-Cola, de refrigerante. Não é assim? Criança, ela olha a corzinha, laranjinha. O que é para ela? Ela já pensa que é o quê? Refrigerante. Eu falo que quando era criança, eu já quase bebi também. Olhava para aqueles negocinhos coloridinhos assim, né? Uma cor de uva, né? Lavanda. Dava vontade de virar, mas não era. Era o quê? Desinfetante. Não é? Mas a gente é ignorante, a gente não sabe. Então muitas coisas acabam parecendo que é e não é. E aí você chega a uma fase da irritabilidade, que aí é complicado. Aí aquele crente, quando ele começa a fazer birra. Por que ele faz birra? Ele não consegue realmente ser claro nas coisas. E você começa, como também a fase da criança, culpa todo mundo. Tudo que dá errado é culpa de quem? De todo mundo. O dia que eu começo a crescer espiritualmente, eu entendo isso, eu coloco isso por prática na minha vida espiritual, eu vou começar a mudar a minha vida espiritual. E isso que eu estou falando está onde na Bíblia? Olha o que o Paulo mesmo diz. Ó. Assim que se alguém está em Cristo, o que ela é? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez. Ou seja, você nasceu de novo. Então tudo que existia de coisas antigas passadas, não é que passou. Eu preciso deixar que isso passe, que isso vá embora. Você já viu quando alguém sai de uma empresa, ela entra em outra empresa, aí ela está na outra empresa e ela fala assim, não, mas eu aprendi assim em tal lugar. O gerente fala, meu amigo, você não está mais nesse lugar, você está em outro agora. É verdade ou não é? Já viu quem casa de novo? Ah, mas meu outro marido, a outra esposa era assim, mas você não está mais naquele casamento. Não é verdade? Já viu do prefeito? Ah, o outro prefeito, mas não é mais o outro prefeito. Mudou o profeta, mudou a lei. Não é verdade? Na igreja é a mesma coisa. O outro pastor não está mais. Já foi. Não é assim? Acabou, passou. Aquilo se foi. Não volta mais. E o mundo, aquilo que saímos lá de fora, não deveria mais retornar. Deveríamos avançar. E aí ele diz, então, assim, se eu estou em Cristo, a questão é, eu estou em Cristo, então eu sou nova, tudo que existia passou. Então as coisas velhas não tem que mais ditar na minha vida. Então é como um bebezinho, acabei de nascer e eu vou viver. Ah, mas eu não quero ser assim. Mateus 18:3, Cristo deixa claro para nós. Mateus 18:3. Já nós vamos chegar onde eu preciso que você compreenda e entenda, tá? Ele fala para nós que esse caminho de nascer de novo tem que passar por todo mundo. Qualquer pessoa que ela trazer o mundo junto com ela, como eu disse, ele pode servir de esterco, amém? Mas ela não pode trazer o mundo junto com ela. Então ela precisa deixar. Pastor, quando eu conheci Cristo, tudo que é ruim vai embora? Não, quando uma criança nasce, a gente fala que criança é pura. É pura nada, irmão. Criança parece um monstro quando nasce. Se ela tivesse força, ela arrebentava a mãe. Todo mundo já viu o bebezinho esperneando, gritando, chutando. É verdade ou não é? Ainda bem que na sabedoria de Deus, criança vem fraquinha, né? O corpinho está desenvolvendo, não tem força. Mas é verdade.
Porque criança judia. Pergunta para as mamães aí que os filhos não chutavam ela por dentro o tempo todo. Ainda bem que é fraquinho. Não é verdade? Quem gerou bebê assim? Era assim ou não era? Tacava o pé, te chutava. Você imagina se tivesse força? Você ia gerar o filho com as costelas quebradas, né? Já tudo arrebentando. Mas não é, graças a Deus que não é. Então criança não é tão assim pura. A criança ela vai virando gente mesmo depois. Ela vai crescendo, vai se tornando ali, não é? Um ser civilizado. Mas ele não é. Você fala para uma criança não, ela deita no chão, faz birra, pirraça, ela não quer nem saber se ela está te expondo, não está. Se as pessoas vão se irritar com você, ela não está nem aí. E tem uns adultos que é assim também, não tem? Não tem umas mamães aí, umas sogras, umas vovós que faz a mesma coisa? Vou falar vovó assim para ninguém achar aqui, né? Elas não fazem também aquelas birras? Já viu aquela mãe que põe a nora contra o filho contra a nora, ou vira aquela confusão do inferno, depois ela sai de vítima, assim, né? Eu não falei nada. Eu só comentei alguma coisa, mas na verdade eu já sabia que o negócio ia pegar fogo, que ia virar um rolo terrível. Está sendo criança. Não está tendo maturidade naquela área que ela está vivendo agora. Ô pastor, é uma fase. Nós temos que mudar, crescer. Acharam? Lê comigo ali. E disse, em verdade vos digo que se não vos o quê? Converterdes. E olha agora, igreja. E não vos fizerdes como? De modo algum. Por que fazer como criança? Eu preciso reaprender tudo. Só que agora, como Deus espera que seja o meu caminho. Amém? Para que essa situação ela mude. Mas então, aí eu vou passar pela meninice, vai. É necessário. Então todo mundo passa no Evangelho. Então todo mundo tem aquela fase da inocência, tem a fase da ignorância, depois tem aquela fase da irritabilidade. Todo mundo passa por isso. Só que aí que está, nem toda criança que ela cresce e passa por situações difíceis, ela vai virar bandido. Concorda comigo? Nem toda pessoa espiritual ela vai se tornar um problema, ela vai se desviar necessariamente. Aí existe o caminho, como ela cria essa formação dentro dela. É verdade ou não é? E tem uns que é mimado, cuidado de todas as formas, porque nós não sabemos educar, e ele realmente se torna um problema depois. Para ele mesmo, ele passa a ter uma vida que é complicada. Mas nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso. Você está entendendo? Todo o papai e mamãe de primeira viagem, ele pensa, não, que o meu filho vai ser diferente. Tá bom, espera chegar o seu. Aí você me conta como é que vai ser tocar ele. Porque todo mundo tem uma ideia nova, não tem? Não, o meu vai ser criado com amor. Você acha que o outro foi criado com o quê? Todos eles são criados com amor. Amor demais estraga. Não é verdade? De menos também estraga, equilíbrio. Mas todos fazem. E o que impede uma criança de crescer corretamente, um bebezinho? Às vezes algumas vitaminas, não é? Falta da alimentação adequada. E espiritualmente? Igreja é a mesma coisa. O que me faz crescer espiritualmente? O meu esforço por buscar na palavra de Deus. E o caminho é esse. Palavra de Deus, oração, consagração. E se entregar a Deus. Isso vai me fazer amadurecer espiritualmente. Aí você fala, e o que vai mudar na minha vida se eu realmente crescer espiritualmente? Primeira parte, eu vou deixar as coisas de meninice. Pega lá, por exemplo, em Salmo 131, 2. Olha o que o salmista falou. Salmo 131, 2, que é o que nós vamos mudar nas nossas vidas. Salmo 131, versículo 2. Se você olhar para a tua vida, para os teus filhos, para a tua infância, você vai ver tudo isso do mundo espiritual se repetindo na tua vida. Só que, claro, agora você está aprendendo com Deus. Uma pessoa, quando ela vai crescendo fisicamente, ela não tem controle, tem? Não tem. Espiritualmente você tem. Você decide se vai crescer ou se não vai. Tem gente que vai passar a vida toda no Evangelho, vai dar problema, vai mudar de igreja para igreja, vai de uma porta para outra, vai num lugar, fala mal de um lugar, vai para o outro, fala mal do outro. Não é assim? Todo grupo que ela entra é ruim, todo lugar que ela está não é bom.
tem gente que é a mesma coisa também lá fora. Todo emprego que ela passa, o emprego não presta, é ruim, não é bom. Não tem gente assim? Começa a trabalhar, você faz de tudo para ela permanecer naquele trabalho e ela vai embora. No outro dia ela está no outro. Ah, melhorou? Não, o outro é pior. Aí no começo ela fala, esse agora é bom, né? Daqui a pouco ela não aguenta também. Igreja é a mesma coisa. Quando ela sai de uma igreja, vai para outra e fala, agora aqui encontrei o amor de Deus. Daqui a pouco ela fala que é tudo o diabo de novo. Não é? É desse jeito, aí muda de novo. Agora todo mundo é do diabo, depois todo mundo é de Deus de novo. Na verdade é só imaturidade nossa. Porque o que me vai fazer crescer é a palavra de Deus, o alimento espiritual. E quando eu entendo isso, eu começo a me alimentar desse alimento espiritual, aí sim eu vou crescer. E o mundo espiritual não tem limite para me crescer. Eu posso crescer ao ponto de ter uma experiência com Deus totalmente nova, excelente. Vamos ler? Olha o que o salmista falou. De certo fiz calar e sossegar o quê? Ele diz que ele repreendeu a alma dele, ele fez calar a alma dele, porque ele dizia que a alma dele, qual criança desmamada para com a sua mãe? Tal é a minha alma. Você percebeu o que ele falou? Como uma criança desmamada, ele estava dizendo ali que, da mesma forma, ele estava falando que assim era a alma dele em relação a ele. O que uma criança desmamada faz mesmo? Pirraça, não come mais o que quer, o que você entrega. Quando começa a ver o amiguinho, não quer o que ele tem, quer o do amiguinho. Dá 2 presentes assim diferentes para a criança, para você ver. Um sempre quer o do outro. Não é verdade? Deus chama alguém para o ministério, sempre ela quer o do outro. Aí eu vi a irmã cantar lá em cima, eu quero cantar. Mas Deus me chamou para limpar o banheiro. Não, mas eu quero cantar. Por que cantar? Porque cantar parece mais bonito, está em evidência? Às vezes não. Amém? E às vezes eu vou lá limpar o banheiro e sai ruim, não sai? Às vezes eu vou cantar e não fica bom. Mas a gente é menino, é criança. Criança, ela sempre quer fazer o que o outro faz. A sogra criança, ela atrapalha as coisas por bobeira, ela cria uma divisão. Ah, mas eu não gosto dela. Deixa eu trocar para você ver, já vem uma outra. E às vezes pode ser pior. Eu aprendi na minha vida, a coisa está ruim, pode piorar. Então vamos tratar o que está ruim, não é? Porque se piorar, não vai ser bom. É ou não é? Mas quando a gente é criança, a gente não pensa nisso, a gente vai vivendo. E aí vamos trazer consequências terríveis para nossas vidas. E essas consequências não são boas. E aí em Efésios 4:14, o Paulo fala que eu preciso parar com tudo isso que a gente está falando aqui agora. Chega um momento que ele fala que você tem que deixar de ser criança, você precisa deixar a inocência de lado, você precisa espiritualmente, você precisa deixar a ignorância e você precisa entender que aquela irritabilidade já não é mais bem-vinda. E por que eu preciso deixar isso? Já vou te explicar também. Olha o que o Paulo fala. Podemos ler? Ele fala assim, para que não sejamos o quê? Mais. Quando ele diz não sejamos mais, ele está dizendo que todo mundo passa por aquilo ali. Então, quando a gente vê alguém naquela meninice, não é que ela está necessariamente passando por uma fase errada, espiritualmente falando, não. Ela está passando por uma fase. Só que chega um momento que todo mundo precisa acordar e parar. Você que é casado, tem um momento que você tem que parar com a infantilidade, com a meninice no casamento. Você tem que acordar, você tem que parar e pensar, eu preciso me tornar um marido de verdade, um homem de Deus. Preciso me tornar um homem. Não é verdade? Tem um marido que não é homem, é moleque. Ele senta no sofá, vai jogar videogame com a molecada, deixa a família dele, vai para o futebol. Ele age como se ele não tivesse família. Ele continua sendo o quê? Moleque, ele não assumiu a posição dele. Tem mulher que é a mesma coisa. Para mim cuidar da minha casa, eu preciso estar bem. Não, você precisa estar casado para cuidar da tua casa. Quando você casou, você escolheu um casamento. Você tem que deixar de ser o quê? Menina mimada.
você precisa virar gente. Desculpa esse termo, mas é a verdade. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu não queria me casar, agora eu tenho que fazer. Mas agora eu tenho um filho, está tirando a minha liberdade, entrega para a vovó. Que vovó? Quem gerou foi você. Você tem que deixar de ser criança, você está levando a tua obrigação para outro. Você está dando caráter seu para outro. Não pode, eu tenho que formar aquilo que é meu. Então o filho visita a vovó, mas eu não posso entregar a responsabilidade para a vovó. Nada contra quem quer fazer, estou falando de regras, que eu preciso amadurecer. Porque o dia que o filho chegar e te confrontar, você não pode dizer que ele é rebelde. Porque ensinaram errado. O errado foi eu quando eu não fui adulto em relação às minhas obrigações. Eu fiz errado. Paulo falou assim, para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes. Toda a responsabilidade que eu assumo na minha vida, eu tenho que aprender a arcar com ela. Isso é bíblico. É a natureza. Eu passei pela meninice. E espiritualmente é a mesma coisa. Agora eu sou homem de Deus ou mulher de Deus. Eu tenho que entender que eu tenho um lugar também no reino de Deus. E a minha situação, minha postura vai desviar outros. Se eu não tiver uma conduta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, outras pessoas vão se perder por minha causa. Eu estou dando exemplo a outras pessoas. E isso vai interferir. Você está entendendo? Então, cada um, quando chega uma maturidade dentro daquilo que ele está fazendo, ele precisa assumir aquilo que ele está fazendo. Então, espera um pouquinho. Eu escolhi me casar, haja como alguém casado. Eu não quero ser assim. Fica solteiro. Permaneça solteiro. Eu não quero prestar conta. Seja solteiro. Eu não gosto dessas coisas. Seja solteiro. Porque quando você casa, não tem mais que gostar. Não é verdade? Aí você senta para conversar, o que você vai gostar a partir dali. É verdade ou não é? Isso é bom? Você está doido. Tem as vantagens, mas tem muitas desvantagens. Tem ou não tem? Mas trabalhar também tem vantagem e desvantagem, não tem? Ser adulto tem vantagem e desvantagem. Então, na vida, a gente tem que fazer um autocontrole. O que eu quero para a minha vida? E aí eu vou viver isso. Mas eu não quero. Mas você tem um filho, isso é para sempre. Tem gente que o filho está com 60 anos de idade, dá trabalho. 50 anos dá trabalho. Tem filho com 50 anos que arruma problema todo dia para você lidar, não tem? Todo dia você faz as tuas economias, o filho aparece para tirar as tuas economias. Tem? Quantos anos ele tem? 50, 60 anos de idade. Continua sendo o quê? Continua clamando você para você socorrer. Eu tenho que mudar. Isso é bíblico, eu tenho que fazer isso aí. Eu só vou me tornar uma pessoa realmente de Deus quando eu entendo isso. Pastor, então eu tenho que crescer. Então ele fala que para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo o vento de quê? De doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam o quê? A criança, quando ela está numa fase, pega o adolescente. O adolescente é o principal alvo de qualquer bandido. É verdade ou não é? É na adolescência que você faz a criança ela se tornar uma pessoa boa ou ruim. Você pode observar. Tem uns que se envolvem com drogas aonde? Adolescência. Se envolveu lá na adolescência, dificilmente ele vai se libertar. Mas aquele que aprendeu a recusar na adolescência, dificilmente ele vai se envolver. Pode ter uma queda ou outra, mas ele também não vai. É verdade ou não é? Mas é os mais visados pelos que enganam fraudulentamente. É verdade ou não é? Qualquer pessoa que quer trabalhar na cabeça de alguém, ele vai atrás do adolescente. O adolescente, ele não tem a maturidade necessária, então ele é enganado. E no mundo espiritual, a mesma coisa. Quando eu não estou ainda maduro na fé, qualquer coisinha que eles criam, aquilo me engana. Aquela revelação, aquela curiosidade para algumas coisas. Sabe, as novidades que surgem. E eu vou e me lanço, só que a Bíblia não trabalha com novidade, trabalha com misericórdia que se renova a cada manhã. Mas a Bíblia diz que o Deus que nós temos, Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Você vai dizer, não, mas isso é uma cultura espiritual tóxica. Não é, é a realidade, a Bíblia é assim. Deus ele vai ser sempre o mesmo, Ele não vai mudar. Deus não vai criar uma novidade nos anos de 2020, 25, 27, 2030. Deus ele vai continuar sendo o mesmo Deus da antiguidade, o mesmo que criou os céus e a terra.
E quando eu sou criança na fé, eu acho que ele vai evoluir igual esses pensadores aí da sociologia, não é? Essas escolas de pensadores que eles vão falando de evolução. O mundo espiritual, a palavra de Deus ele é atual, mas o Deus ele é o mesmo ontem e hoje vai ser eternamente. E quando eu chego à maturidade, eu começo a entender que essas coisas não são desse jeito. Ô pastor, mas por que isso? Porque um dia eu vou ter que entrar no reino dos céus se eu não quiser descer e perder minha salvação. E aí você vai falar assim, se adulto na fé traz que tipo de mudança para a minha vida? É onde que eu quero falar para você e quero que você preste bastante atenção. Toda pessoa que ela chega a uma maturidade espiritual, ela tem 3 características que são marcantes na vida dela. 3 coisas que são marcantes. E também no mundo espiritual lá fora é a mesma coisa. Quando a gente é criança, você passa por essas vitrines, você se encanta com tudo, não é verdade? Quando a gente é criança, a gente adorava iogurte, essas coisas. Se a gente pudesse, vivia só dessas porcariadas. É verdade ou não é? Chega um dia que você amadurece, você olha e fala, não, refrigerante não é tão bom assim como eu pensava. Você pode beber, mas você bebe já diferente. Você já começa a escolher o alimento correto, não é verdade? Você deixa de fazer aquelas maquiagenzinhas de criança, você começa a ser mais sóbrio, não é? Tem gente que pinta cabelo, muda, põe aquelas coisas viradas. E ele vai falando, não, agora ele é um adulto. Para com aquelas camisetinhas que tem tudo aqueles... Não tem? Tem umas pessoas de 50 anos de idade que tem umas roupas que parecem de bolinha. Não é contra não, mas aquelas coisinhas infantilizado, não estou falando estampa. Mas as coisinhas ainda usa... Ainda tem aquele sentimento da infância. Mas tem uns que ele para. Não, pera um pouquinho, eu vou para tal coisa, então ele já muda. Não é assim? Ele já vai tendo sobriedade em tudo que faz. Claro, cada um tem um estilo, uma personalidade, mas a maioria delas, elas vão desenvolvendo isso e vai mudando. Uma das coisas que a gente começa a criar quando vira adulto, você vai perdendo um pouco dos apegos das coisas materiais. Aquelas coisas que eram importantes realmente na infância já não é mais. Você está entendendo? O videogame não é mais o importante, não é mais importante o jogar futebol. Claro, tem gente que vive do futebol, mas para quem não é mais tão importante. O importante para ele passa a ser a casa dele, a família, não é verdade? Ele realmente trazer um futuro diferente para a família. E espiritualmente, pastor, a mesma coisa, a gente vai perdendo o apego às coisas terrenas. Pastor, eu amadureci na fé. As coisas terrenas param de ter prioridade nas nossas vidas. Você está entendendo? Quando a gente se torna maduros na fé, a gente vai perdendo aquele apego para os valores. Onde está isso, pastor, na Bíblia? Hebreus, capítulo 24, até o 26. Você passa a estimar pouco as coisas terrenas. Acharam? Só para você entender isso. O Moisés, por exemplo, Hebreus 11, eu não falei não? O que eu falei então? Hebreus 11, 24 ao 26. Eu não falei. Fala alguém que ouviu alguma coisa, pelo amor de Deus, vocês vão me deixar confuso. Ouviu lá? Ela já me ajudou lá. É Hebreus 11, do 24 ao 26. Amém? Posso ler? Só para você entender por que há pouca estima. O Moisés foi criado como o filho da filha de Faraó. Era bom isso, não é? Imagina se você tivesse sido criado como o filho de essas entidades aí poderosas, vamos colocar assim, entidade, não estou falando de demônio não, tá bom? Estou falando desses nomes que se tornam entidades desse mundo. Vamos imaginar ali, de alguém famoso. Você tem maior orgulho, não é verdade? Você vê muito em artista isso, jogador de futebol, não é? O filho de um grande jogador, não é desse jeito? E tem uns que realmente eles não querem, não se importa com esse apego. Mas tem gente que é assim, tem gente que fala, não, eu sou amigo
de tal pessoa. Quando um policial para, ele já a primeira coisa que ele quer é dar carteirada, né? Não, o meu amigo é não sei quem. Não adianta nada. Amém? E aí ele diz assim, ó, pela fé Moisés sendo já o quê? Então eu falei, ele já era grande, já era maduro, ele recusou ser chamado de filho da filha de... Tipo assim, eu não preciso mais continuar sendo o filho da filha de Faraó. Eu não preciso mais ter o status. Não é que ele estava rejeitando a pessoa que cuidou dele. Mas ele não precisava mais que ninguém olhasse para ele. Não, cuidado que ele é o neto de Faraó. Cuidado que o Faraó é o avô dele. Então ele é... Não, ele não tinha mais estima para isso. E aí diz lá no 25, ó. Escolhendo antes, ó, mesmo ó, ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do quê? Do pecado. Ou seja, eu prefiro realmente estar onde é o certo do que eu me desfrutar um pouquinho daquilo que não é bom. Porque o pecado tem consequência. E no 26 ele deixa claro assim, ó, tendo por maiores riquezas, ó, a maior riqueza não é o status material que ele tinha, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do... Porque tinha em vista o quê? Qual a recompensa? Salvação. É isso. Pastor, eu já conheço Jesus, eu já sou de Jesus. Eu falava sexta-feira, cadê ela? Se ela está aqui, quer ver? Não estou vendo a irmã Rosa, está aqui? A irmã Rosa está ali, a dona Rosa estava contando um testemunho no culto. E ela contou que se batizou no mesmo dia, inclusive, que o irmão Roberto. Não é? O Roberto está aqui também, então o Roberto está no mesmo tempo. E ela contou como que foi a conversão dela. Vou pegar o exemplo ali. A dona Rosa, ela está buscando a recompensa. Eu acredito que ela passou por muitas afrontas no Evangelho nesse tempo todo. O Roberto deve ter passado também. Como todos que estão aqui há um bom tempo. Mas estou pegando exemplo por causa do testemunho dela. Mas você fez uma escolha. Você não deixou aquilo de alguma maneira te ferir. Mas o que falou para mim? Você está estimando demais, irmão, algumas coisas que são terrenas. O orgulho demais. Você está dando muito crédito para algumas coisas que não vai levar a lugar nenhum. Você está entendendo? E tem gente que é assim. Não, mas é porque a pessoa fez isso. Fez, vai fazer. Outras pessoas vão fazer o mal para você. Mas eu não posso ter muita estima, guardar algumas coisas desse mundo. E quando eu sou espiritual, eu tenho que entender isso. Ele falou de você, tem tanta gente que fala, eu já falei isso aqui, eu já vi minha mãe falar mal de mim. A minha mãe. Se a minha mãe já falou mal de mim, não, é verdade. Vocês acham que alguém não vai falar mal de mim? Entendeu? A própria mãe às vezes fala, nunca chegou e pegou tua mãe falando mal de você? Tal pessoa, já, eles falam. Eles não deixam ninguém falar de você, mas eles falam. É verdade ou não é? Se alguém falar, eles brigam, faz o que tiver que fazer, mas eles falam da gente. Agora eu pergunto, você acha que as pessoas de fora não vão falar mal da gente? Claro que vai falar. Eu vou ligar com isso ou não, eu vou me preocupar com a recompensa que tem. Quer falar de mim, pode falar. Eu tenho que cuidar para que eu não desfrute do gozo do pecado. Mas eu não posso me importar muito com aquilo que as pessoas fazem, juízo de valor da minha vida. Amém? Então eu preciso realmente amadurecer. A hora que eu amadureci, e outra, quanto mais Deus te abençoar, mais vão falar de você. Tudo que Deus acrescer na tua vida, vão te tacar pedra por isso. E vai. As pessoas vão falar estranho, né? Olha lá, mudou de carro, trocou de carro. Você está entendendo? E vão falando. Mas está fazendo alguma coisa errada. Você cresce em alguma área da tua vida e já fica falando, o parente fala. Estranho, né? Estava precisando de todo mundo aí agora está... O que será que ele está fazendo? Né? Está trabalhando. Está sendo adulto. Então tem essas coisas. Mas o Moisés, ele não se importou mais. E nem estava ligando mais para ser chamado de filho da filha de Faraó, ao contrário. Tanto faz. E a respeito de se importar muito com a opinião dos outros, pastor, vamos um pouquinho mais à frente lá. 1 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4. A segunda coisa que eu tenho quando eu sou adulto, essa é a segunda que você precisa de entender, a gente cria uma insensibilidade
Amém? Tanto a censuras ou a elogios, tanto a críticas ou a elogios que vem. Você está entendendo? Porque a malandragem hoje em dia, o que mais faz, quem quer te manipular, eles vão te elogiar. Quem quer derrubar você, atrapalhar o que você faz, vão te censurar. É verdade ou não é? É sempre assim. Gente que quer o teu bem, ele vai tentar ser transparente com você e sincero. Mas aquele que quer o teu mal, se você está feliz, ele te dá um banho de água fria. Você tem que estar ciente disso. Mas aquele que está realmente com maldade, ele vai te elogiar. Não é verdade? E isso não dá para você evitar. Porque se você evita, você é grosseiro com todo mundo. É verdade ou não é? Tem gente que fala isso, que você está fazendo é bom. Aí você chega e fala assim, está amarrado. Ela vai ficar chateada contigo. Então o que eu preciso aprender a ter? Uma insensibilidade. As pessoas falam, deixa falar. Vai dormir que é melhor. Amém? Quando você acordar, o cenário é outro. É ou não é? Deveríamos aprender a fazer isso. Não é? E aí ele diz assim, ó. Eu não falei de novo? Eu vou começar a repetir mais vezes. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas aí vocês falam para mim, porque eu fico esperando vocês acharem aí. 1 aos Coríntios 4, 3 e 4. Então essa insensibilidade tem que estar dentro do teu coração. Porque qualquer pessoa que quiser tirar você do caminho de Deus, eles vão começar a te elogiar para você. Não, lá não te valorizam naquela igreja. Você vai ter um cargo. Elogio. Não é? Ela quer te entristecer. Não, você está nesse lugar aí, não sei o quê. Fala mal da tua família. Já alguém falou mal alguma vez da tua mãe? Na escola tem muito isso, não tem? Falam mal das nossas mães, falam mal daquilo que você faz. Às vezes você está fazendo tudo perfeito, perfeitinho. E vão falar mal também. Então, se você quer amadurecer, você tem que aprender a ter essa maturidade. Eu não posso ser sensível a tudo. Agora, claro, você precisa ser justo, reter o que é bom para a tua vida. Porque se você não reter o que é bom, você vai cair no outro engano. E aquilo que você faz é bom. Porque Deus não te chamaria você se você não tivesse algo de bom, de especial. É verdade ou não é? Todos têm. Às vezes a gente olha e fala, minha mãe não foi bom para mim, meu pai não foi bom. Já viu o filho reclamar disso? Os filhos reclamam, né? Outro dia a irmã Neuza comentou, não sei se ela vai ficar brava de eu falar isso aqui, mas um dos meninos, né, reclamou que a senhora deixava muito preso, né, irmã? A intenção dela era proteger. Mas aí você vê, a gente chega a uma certa idade, a gente começa a reclamar. Porque meu pai não me deu oportunidade. Não. O pai deu. Eu não estava pronto para perceber aquilo. Mas a minha mãe, ela me prendeu demais. Não, irmão, você tem 2 perninhas e 2 bracinhos. Se você realmente é maduro, consegue arcar, você não precisa estar preso. Já viu o cachorro pular o muro e sair? Agora, se você realmente é levado desse jeito, quem que vai? Todo vai te parar nessa vida. E depois, lá na frente, eles vão te cercar também. Como é que você vai sair daquilo? Acho que na vida tudo é uma escola. A minha mãe trancava a gente pulava o muro e ia brincar. Falar que você não teve infância, a gente teve, apanhava. Mas a gente não deixou de fazer o que queria fazer. É verdade ou não é? Vocês não faziam a mesma coisa? Eu apanhava também, mas apanhava depois de fazer o que queria fazer. Depois apanhava tranquilo. Doía. Mas depois no outro dia ia de novo. Né? A gente calculava, apanhar é ruim, é. Mas não fazer também é ruim, então vamos fazer e apanha depois, né, irmão? Pensa primeiro, tem que fazer, depois você apanha. Não é? Só que quando você vira adulto, você já não faz mais isso. Você não apanha depois de adulto, apanha? Não, aí você já faz, tem que ser feito. A meninice passou. É a verdade. Então o Paulo falou assim da insensibilidade. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser o quê? O Paulo estava dizendo assim, eu não estou nem aí. Desculpa falar, mas é o que ele está dizendo ali. Não é? A mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo. Paulo estava dizendo assim, eu não estou nem aí com o que vocês vão falar de mim. Fale o que quiser. Não está nessas palavras na tua Bíblia.
Mas se você catar nova linguagem de hoje, vai se aproximar bastante do que eu estou falando para você. Mas é isso que ele quis dizer. E aí ele diz assim, ó, nem eu tampouco a mim mesmo me... E olha o 4 agora, o que ele está dizendo. Porque em nada me sinto o quê? Culpado. Então, por que eu vou me importar com aquilo que você me lança de culpa? Ah, mas eu discordo do pastor. Paciência, irmão, vai 2 trabalhos, discordar e depois deixar de discordar, porque não vai mudar nada. É verdade ou não é? Nem por isso, mas nem por isso me considero o quê? E ele também falou, eu não vou ficar soltando o rojão dizendo, ah, eu estou certo. Porque ele também falou, eu não sei também se eu estou certo. Por quê? Pois quem me julga é o quê? Então ele vai para a palavra. O que a palavra de Deus está me dizendo a respeito disso? Aí eu vou me importar com o que a palavra diz. Meu coração está em paz? Irmão, não importa o que vão falar. Está na palavra? Está em paz teu coração? Aí cada um vai julgar. Tem gente que julga uma mãe porque ela cria o filho de um jeito, a outra julga do outro. Como é que está o teu coração? Está em paz? Eu tenho que criar uma insensibilidade ao que as pessoas vêm trazer, porque vão me julgar. Isso dentro da igreja acontece. Amém? Imagina, se eu fosse pastor que ficasse me importando com o que diz, eu tinha parado de ser pastor nos primeiros dias de... Não é? Quando eu comecei mesmo, mandaram fazer um casamento colorado. Uma família tradicional de Colorado. O cara já olhou assim, olhou para mim assim e fez assim, não. Mandaram um piá de terno para me casar. Catou o telefone e ligou para o líder. Irmão, era um piá de terno mesmo, tinha 16 para 17 anos de idade. Eu já tinha parado aquele dia. Mandaram um piá de terno. Depois do casamento me agradou pra caramba, quis até me levar depois, mandou alguém me levar de volta, não deixou nem pegar ônibus para ir embora, gostou depois. Mas se eu tivesse ido embora? Aí o líder, graças a Deus, o líder também era sábio, falou para ele, ó, tem esse, eu cancelo o casamento, deixa assim, então faz como você achar melhor. Porque era esse que Deus estava mandando, e foi uma benção, não é verdade? Então se percebe, às vezes, eu não posso me permitir ser julgado. Aí vem no tempo, é igual o livro da Bíblia. Você lê todos os livros da Bíblia todas as vezes? Não, tem livros da Bíblia que você vai impedir, não tem? Você vai criar um pouco assim. Tem livros que a gente lê menos. Tem livros que você vai sempre ler mais. A Bíblia está cheia de pastores ali para você. Você tem o pastor João, você tem o pastor João, o outro lá das cartas, você tem o Tiago, você tem o Abacuque, você tem o pastor ali Jeremias, o Isaías. Tem uns que você não lê tanto. E tem uns que você já vai gostar de ler direto. Você abre a tua Bíblia, você já vai procurar aquilo lá. Você tem afinidade com aquilo. E vai ter aqueles que você não tem. Mas você vai precisar de todos eles. Então você vai ter que ler. Em um momento ou outro você vai ter que ler. Pastores de igreja é desse jeito. Então tem uns que vai ser rejeitado, outros vai ser mais acolhido. Mas é desse jeito. Na tua Bíblia você está cheio de pastores aí dentro. Ah, mas eu gosto mais dos Salmos. O Davi falando é uma maravilha. É verdade. Mas se você não lê o que o Judas falou, você está perdido. Você vai ser nuvens inconstantes levada pelo vento. Você conseguiu entender? E se você pegar entre Salmo e livro de Judas, não se discerne muito. O livro de Judas tem coisas muito mais importantes que algumas coisas de Salmos. Toda a Bíblia é importante, mas você vai encontrar coisas que são fundamentais. Você está entendendo? Mas tem o trabalho dele. Então, quando eu me torno insensível, eu vou agir como Paulo agiu, olha lá. Pois quem me julga é quem? E aí sim você vai começar a crescer. E a terceira coisa que eu preciso ter quando eu sou maduro, é que mesmo estando com Deus tão grande e poderoso, você vai viver uma vida de lutas. O crente vai passar por lutas, por momentos de dificuldade, desde o começo da Bíblia é desse jeito. Aí eu vou pedir para você ir lá em Gênesis, olha eu falando aqui, ó, Gênesis 45, repete, 45, eu vou ler do 5 ao 7, tá bom? 45 do 5 ao 7. Do 5 ao 7. Então a terceira coisa que eu vou adquirir quando eu for adulto na fé, eu vou ter sempre a consciência que independente de qualquer situação que eu estiver vivendo, isso aí você tem que entender isso.
Você vai entender e vai aprender que Deus vai estar no controle. Pastor, como assim? Você vai aprender quando você for maduro na fé. E quem já é maduro sabe disso. Eu acredito que a dona Rosa sabe disso claramente. O Roberto sabe disso claramente. E outros que eu não conversei ainda sobre tempo de igreja, você vai saber claramente disso. Porque independente das maldades que surgem, essas coisas, tudo que aparece no Evangelho, Deus nunca deixou o controle de tudo isso. Tudo que você está passando está no controle de Deus. Você se levanta contra alguém hoje, você fala assim, Deus deixou alguém se levantar contra mim, me pisou, me humilhou. Você pode ter certeza que Deus é justo. Ele está no controle de tudo. E aquilo vai se reverter na tua vida de alguma forma ali na frente. Você precisa daquele processo, você precisa de passar muitas vezes daquilo, porque às vezes alguém que me afronta, ele quebra o meu orgulho. Uma das coisas que eu aprendi naquele casamento que eu fui, que eu achava que era bom para fazer aquilo. Já quebrei a cara, o cara já ligou e não era celular aquele tempo não, eles tinham um aparelho diferente, grandão. Não é como hoje não, mas já ligou para o líder, de um aparelho, gente que tinha condições, não é? E eu tive um grandão daquele lá, pendurava na calça, quase caía a calça da gente, por causa do peso. Não era assim? Vocês lembram aqueles aparelhos de celular, os primeiros? Obrigado. Bem? E aquilo me ajudou. Aquilo me fez entender que nunca é do jeito que a gente pensa. Você acha que as coisas é fáceis, são difíceis também. Mas tudo aquilo ajudou de alguma forma. Aquelas surras que você teve da sua mãe teve um motivo, não teve? As coisas boas que teve também teve um motivo. Tudo aquilo aí, apesar de que a gente acha que foi exagero ou baixo, tudo aquilo Deus ele está no controle. Mas então Deus deixa uns passar por algo melhor e outros por pior? Olha, irmão, tem gente que vai nascer num lugar melhor. Por exemplo, quem nasce num país de extrema miséria e quem nasce num país muito próspero, é diferente, não é? Sim ou não? Deus foi bom com um e mal com o outro? Não. A vida ela tem essas coisas, mas todo mundo vai ter ali a compensação de Deus. Você está entendendo? Deus não é injusto. E aí, como isso, pastor? Vamos pegar a história de José. É um homem que poderia ter falado assim, eu fui traído, lançado no buraco, eu fui justo nas coisas de Deus e o Deus foi injusto comigo. Mas não, olha lá o José falando depois de ser traído, vendido, colocado na cadeia, acusado pela mulher de Potifar, amém? Depois de ter passado todo aquele inferno que ele passou, ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais e nem vos pese os vossos, por me haverdes vendido porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Lá atrás, talvez com ódio, ele dizia, meus irmãos me vendeu e eu vou me vingar. E o José colocou isso, ele ia se vingar dos irmãos dele, quando eles subiram para comprar comida. Mas depois o José entendeu. Maturidade faz isso. Deus está no controle de tudo. Deus me enviou diante de vossa face. O dia que você entende isso na tua vida, você não vai entender por que aquele irmãozinho te trata mal, você sabe por que aquela sogra pega tanto no teu pé e Deus está deixando aquilo acontecer. Você vai entender por que você perdeu um bom emprego, você ficou chateado com Deus. Você vai entender por que aquele namoro não deu certo, aquele relacionamento não foi tão bom. Você vai entender por que aquela vez que a sua mãe falou assim, não vai. Mas todo mundo está indo. Mas você não vai, você ficou. E parece que você foi injustiçado. Mas aquilo ali, tudo tem um porquê e um lado bom. Deus está no controle, queira eu ou não queira, Deus está no controle. Se algumas pessoas olharem para trás hoje, você vai entender muitas coisas na tua vida que realmente foi bom, que deu errado. Você está entendendo? Aquilo te levou a um outro patamar. Então eu preciso, quando eu me torno adulto, eu vou entender isso. Deus está no controle de tudo. E aí no 6 ele diz assim, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam quanto? 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Estava só no segundo e já não tinha mais comida em lugar nenhum. Eles já estavam no Egito para comprar comida. 7.
Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa o quê? Sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande. E aí você olha, e Deus permitiu que os irmãos fizessem aquilo que José permitiu, porque era o único jeito de salvar os irmãos. Então, às vezes você está sendo usado por Deus, você está reclamando, repreendendo o diabo. Quando há uma maturidade dentro de nós, hoje eu fui prejudicado por alguém, amanhã isso vai trazer um resultado para a tua vida. Cresça, saiba disso. Ah, eu não quero mais saber. Calma, deixa o tempo passar, que aquilo ali vai vir recompensa para a tua vida. Aquilo ali vai trazer um privilégio, vai fazer algo bom. Só que eu só vou entender o dia que deixar de ser criança. Aquele casamento que a pessoa não amadureceu, o dia que ela amadurecer, ela vai perceber que as perdas, algumas coisas, vai trazer um benefício para ela. E o resultado lá na frente de ter dado mais cuidado àqueles que pertencem a ele, vai trazer também um resultado. E eu vou perceber que Deus esteve no controle de tudo. E às vezes está, você vai no hospital, às vezes tem um cuidado de alguém, ou a regra não vai, mas Deus acha alguém, trata de uma forma e as coisas dão certo. Você acha que aquilo é o quê? Deus no controle. Quantas vezes, a irmã ali enfermeira, está aqui até, ela pode até dizer isso. Quantas vezes não dá um jeitinho, não é verdade, irmã? Não faz isso às vezes? Quebra um galho, coloca, né? E vem aquela situação que não pode, às vezes segura a bronca. Você acha que é quem está no controle daquilo? Deus. Ah, pastor, mas é a verdade. Tem coisas na sua vida que hoje você não vai entender. Mas lá na frente você vai ver, porque é Deus que está no controle. Ó. Então Deus colocou eles à frente para trazer o livramento. Ah, mas e o sofrimento do José? Você vai sofrer nessa vida de um jeito ou de outro. A vida não é fácil. Jesus falou, nesse mundo você vai ter aflição. É, mas Deus não sabe. Jesus não sabe o que você passa? Ele tomou chicotada no teu lugar, irmão. Ele apanhou por você, foi cuspido por causa de nós. Foi tudo isso. E aí, para terminarmos, Gênesis 50, versículo 20. Que é, eu preciso compreender isso. Então, a maturidade traz esses 3 ensinamentos, ó. Não é que todo mundo está sendo usado por Deus, mas Deus, ele não permite que o diabo também vá além daquilo que você possa suportar. Posso ler? Gênesis 50, 20. E isso aqui vai acontecer com você a vida toda. No teu trabalho, vai acontecer dentro da tua casa. Na hora que você vira as costas, um procura a tua mãe, teu irmão procura a tua mãe e fala mal de você. Coloca a mãe contra você, o pai contra você, você contra o pai. Acontece. Não acontece isso? Vocês que são mamães de mais de um filho, não acontece às vezes? Um filho não vem e tenta jogar um contra o outro? Ou não acontece? Você viu? Dentro de casa. Ah, mas tem que ter ódio do meu irmão? Claro que não. Faz parte. Quantas vezes você fez a mesma coisa sem perceber, irmão? Você só vai, depois que você olha e fala, acho que eu fui mal também, porque eu semeei o que não podia. Você está entendendo? A gente tem isso, imaturidade. Vós bem tentaste mal contra. Porém Deus, tornou em quê? Eu preciso confiar que Deus está no controle da minha vida. E o mal que tentam contra você hoje vai se tornar em bênção para a tua vida amanhã. E aqueles que hoje perseguem, pisam, pode ter certeza que eles vão ver isso aí. E um dia vai olhar e vai falar, olha, eu fiz o mal, mas aqui deu certo. Não vai passar despercebido. Ele fala ali, Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. E é isso que Deus faz. Você queira ou não queira, o que você está passando, você não está abandonado, perdido, jogado na mão do diabo, o diabo fazer o que quer com você, não. Seja lá quem for você. Aquilo que você está enfrentando hoje, você está aqui, na mão de Deus. Ele está controlando tudo. E mesmo que você tenha alguns prejuízos que você olha hoje, seja maduro para entender isso, porque isso daí vai trazer um resultado para a tua vida amanhã. E amanhã isso vai mudar a tua história. Ah, pastor, mas me pisaram. Pisaram você, me pisaram. Pisaram todo mundo foi pisado de alguma forma. Amém? Mas tudo isso tem ali um controle de Deus, que Ele vai te levar exatamente onde você espera. Só que eu só vou entender isso se eu deixar de ser o quê? Menino na fé. E o dia que eu entendo isso, eu não fico mais com raiva do irmãozinho. Ele foi mal comigo? Amanhã ele vai mudar. Talvez o nervosismo dele de hoje.
Talvez a situação que ele está passando hoje levou a isso. Amém? Mas amanhã vai ser diferente. Dê tempo ao tempo. O maduro, ele dá tempo ao tempo. Amém, igreja? Se a gente não deixar de ser criança, a gente nunca vai viver aquilo que Deus tem para nós. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Feche os seus olhos e leva seu pensamento até Jesus. Pai querido e Pai amado, nós entramos na sua presença agora, Pai. E muitas vezes, ó Deus, nós não amadurecemos, Pai. Nós não crescemos na fé. Nos tornamos crentes muitas vezes, ó Deus, com pirraça, com mágoa, com meninice. Às vezes tem dia que nós não queremos orar, não queremos buscar, não queremos ir à tua casa. Ou então se vamos à sua casa é por causa de algum benefício. Nós precisamos nos aproximar do Senhor, Pai, crescermos na fé e nos tornarmos adultos espiritualmente. Então venha com o teu poder agora, Pai, pois alguém está orando e talvez está dizendo ao Senhor nessa hora: Deus, me ajuda a crescer, me ajuda a ser maduro, a entender, a saber lidar com a minha casa, com as pessoas que aparentemente intentam mal contra a minha vida. Mas diga para Jesus agora, minha irmã, diga agora, meu irmão: Deus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que o Senhor está à frente de tudo. Seja no meio das doenças, das adversidades, dos males que se levantam contra a minha vida. Eu sei que o Senhor está controlando tudo. Diga: Senhor Jesus, me ajuda hoje, Deus, a deixar a meninice e me tornar espiritualmente grande. Diga: para que eu tenha estima baixa para as coisas deste mundo, para que eu me torne insensível, Deus, às censuras e elogios, e para que eu possa, acima de tudo, saber que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.